A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado por você estar aqui assistindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Ministério Yahvé Shammah. Se você ainda não é inscrito no canal, vem aqui embaixo nesse botão vermelho, aperte, faça a sua inscrição e não esqueça de ativar o sininho, porque todas as notificações serão enviadas para você. Nós, aqui no canal, nós temos os cultos que tem nos domingos pela manhã, nas quarta-feira à noite também, além de outras programações. Então acompanhe, esteja presente no nosso canal. Na aula de hoje nós vamos estudar a primeira carta do apóstolo João. O apóstolo João, o discípulo do amor. Mas se você não assistiu a nossa aula passada, eu aconselho você a estar assistindo a segunda carta de Pedro, tá? Da revista, tá? Todas as aulas eu falo isso. Se você está assistindo pela primeira vez, eu quero dizer a você que nós estamos com o livro, a revista Conheça o Novo Testamento, de Colossenses a Apocalipse. Nós estamos agora na lição 12, 1 João. Na aula passada nós vimos 2 Pedro e hoje nós vamos ver a carta do apóstolo João. Ele escreveu 3 cartas e hoje nós vamos estudar a primeira carta. Mas antes de começar, eu queria orar com você para que o Espírito Santo de Deus ele possa falar aos nossos corações, nos direcionar em cada palavra e abençoar para que os nossos corações, o nosso entendimento possa absorver a semente da palavra de Deus. Feche os teus olhos e ora comigo. Senhor, queremos te agradecer, Pai, por esse momento estarmos aqui para aprender da tua palavra. Fala conosco, como o Senhor sempre tem falado aqui. Em nome de Jesus, que essa palavra possa ser como semente, que possa frutificar no coração de cada um que está ouvindo, possa frutificar no meu coração, possa frutificar no coração de cada um que está assistindo. Em nome de Jesus. Amém. 1 João é uma carta que foi escrita, nós vamos ver, aqui no contexto do Novo Testamento, e essa lição, ela tem o objetivo de trazer os fundamentos do relacionamento fraternal. Como é que você se relaciona com o irmão que está do seu lado? Mas não é apenas irmão de sangue, é irmão em Cristo. Não só irmão em Cristo, mas com o seu próximo. Como é o seu relacionamento? O discípulo João é conhecido como discípulo do amor. E nessa lição, ele vai, na verdade, nós vamos, através da sua carta, falar dos fundamentos desse relacionamento cristão e fazer com que nós possamos sentir esse desejo de entender o amor de Deus revelado em Cristo Jesus e como esse amor influencia as nossas atitudes práticas. Então, o objetivo não é apenas saber, não é apenas sentir, mas é também agir. Ou seja, é reverberar, é manifestar, é materializar esse amor que nós dizemos tanto que temos nos nossos corações. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele vai dizer: porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi nos dado. Como é que esse amor que está derramado no teu coração, ele tem se manifestado na vida do próximo? Como é? Então é essa pergunta que nós vamos responder ao longo da lição. As epístolas de João foram escritas, não é porque são 3 epístolas, primeira, segunda e terceira epístola de João, foram escritas para reforçar a confiança que o cristão deve ter em Cristo Jesus, mas que ele deve manifestar esse amor nos seus relacionamentos, ou seja, no amor fraternal, não é? Então ele tem essa expressão de dizer filhinhos,
amem uns aos outros. Nós vamos ver e nós vamos mastigar esse conteúdo. Fazendo uma visão panorâmica da carta do apóstolo João, ela foi escrita entre 85 e 95 depois de Cristo, então você percebe que é uma das últimas cartas, e de fato foi, porque o apóstolo João foi um dos últimos apóstolos que morreu. Faz parte do grupo das epístolas gerais, não é? Epístolas gerais, epístolas paulinas, não é? Então tem as divisões da Bíblia. O autor foi o apóstolo João. O local que ele estava foi Éfeso. O alvo era as igrejas da Ásia. Então você vai ver que tanto nessa carta quanto em Apocalipse, ele também está mirando ali, acompanhando aqueles irmãos que estavam ali nas igrejas da Ásia. Especificamente Apocalipse, ele envia uma mensagem para as 7 igrejas, né? Para as 7 igrejas que estão ali em Apocalipse, mas aqui ele tem uma abrangência como todas as igrejas que estão ali. E eu queria ler um versículo com você dessa carta. Abra sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 5, versículo do 11 ao 13. O texto vai nos dizer: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, glória a Deus. Ele não emprestou, ele deu. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não é? Não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então esse contexto aqui, esses 3 versículos, são versículos bem interessantes. Ele vai dizer que Deus ele nos deu a vida eterna, que a vida está no seu Filho. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ele é bem objetivo. E o objetivo da carta, ele vai dizer: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em no nome do Filho de Deus. Glória a Deus. Então, fazendo um esboço, analisando como essa carta está dividida, a carta do apóstolo João, não é a primeira epístola, ele vai dividir, vamos supor aqui, nos 5 capítulos, são 5 capítulos. No primeiro capítulo, ele vai falar das condições para a comunhão. No capítulo 2, das cautelas para a comunhão. Capítulo 3, características da comunhão. Capítulo 4, comportamento na comunhão. E capítulo 5, consequências da comunhão. Então é interessante que não se tem comunhão de qualquer forma com o seu próximo. É necessário você observar algumas características. Tem pessoas que dizem que gostam do irmão, mas que qualidade de comunhão é essa que você tem? Qual é o tipo de relacionamento? Qual é a qualidade dos relacionamentos que você nutre, que você tem? Será que você pode dizer que este relacionamento é de fato uma comunhão? Será que podemos dizer isso? Então preste atenção. 1 João, ele vai, não é? Aqui, João ele vai conduzir seus leitores à prática do amor e da comunhão, contrastando luz e trevas. Então é interessante que, em primeiro lugar, ele vai dizer: aquele que está em comunhão com os seus irmãos, ele está na luz. Aquele que não está em comunhão com os seus irmãos está nas trevas. Coisa séria, não é? Então, estar nas trevas não é apenas a pessoa que está servindo a um ídolo, servindo a um Deus que é feito de pedra, de ouro ou de gesso. Está nas trevas não é apenas a pessoa que adultera. Está nas trevas
não é apenas a pessoa que está roubando, mentindo ou cometendo qualquer pecado famoso, podemos dizer assim, ou qualquer dos 7 pecados capitais. Não! Está nas trevas também é aquela pessoa que não ama, que não tem comunhão, porque onde não há comunhão, Deus não está presente. E como Deus é luz, se Deus não está presente, ali está nas trevas. Onde Deus não está, existe uma grande escuridão. Então, se você não tem comunhão dentro de casa, eu infelizmente preciso te dizer que a tua casa é uma treva. Se você não tem comunhão no seu trabalho, esse relacionamento é uma treva. Mas o objetivo de João é dizer: filhinhos, andem na luz, tenham comunhão uns com os outros, amem um ao outro. Não nutra o ódio, não nutra o rancor, não guarde ressentimentos, ame o seu próximo. Glória a Deus. Conhecer Jesus e crescer em Jesus é materializado no amor, na comunhão, na santidade, no amor e na doutrina. Glória a Deus. Analisando o contexto dessa carta, o autor foi João, e João era filho de Zebedeu. Lembra de Zebedeu? Zebedeu chegou com os seus 2 filhos, João e Tiago, não é? E disse a Jesus: Jesus, quando o Senhor estiver no teu reino, pensava ela que o reino de Jesus ia ser um reino terreno, que ele ia substituir, quem sabe, Herodes. Jesus, quando tu estiveres no teu reino, concede um lugar à direita e à esquerda para os meus 2 filhos? E Jesus falou: o meu reino não é daqui, o meu reino está entre vós. Mas enfim, Zebedeu era esse. João era filho de Zebedeu, e é interessante que os pais da igreja, Policarpo e Papias, os pais da igreja eram homens que surgiram depois dos apóstolos, não tiveram suas escrituras no canon, mas eles eram homens respeitados, homens com dignidade na comunidade cristã e que testemunhavam, que foram testemunhas oculares dos apóstolos ou dos seus escritos, das suas cartas. Então, Policarpo e Papias afirma que foi João que escreveu essa carta. E para quem João escreveu? Conforme eu falei, ele escreveu para a igreja, as igrejas que estavam na Ásia, especificamente a província romana da Ásia Menor. Então é interessante que João ele escreve para um grupo da igreja, não é? Que estava sofrendo porque existia um grupo sectário, um grupo que saiu dessa igreja propagando heresias, que é algo que nós vamos falar também. Falamos na aula passada e nós vamos falar nessa aula. Existia um grupo que propagava heresias, por isso que João vai dizer: filhinhos, muitos anticristos têm saído do meio de vós. Então, João ele vai confortar e alertar os cristãos a se defenderem dessas heresias. Então, esse grupo oferecia forte resistência ao ensino dos apóstolos. Então, quando o apóstolo enviava uma carta, enviava um ensinamento, esse grupo, ele propagava outros ensinamentos de forma a confrontar os ensinamentos bíblicos. E o propósito, eu já li, no versículo 13 do capítulo 5, ele vai dizer: filhinhos, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna,
a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Então é interessante que ele vai aqui falar de três grandes, não é? A epístola de João vai ter três grandes eixos. O eixo da santidade, o eixo do amor e o eixo da doutrina. Santidade, conforme eu falei, os irmãos tinham que estar em santidade diante de uma igreja perseguida. Amor, eles tinham que amar próximo, aqueles que estavam ao redor. E doutrina, tinha que ter cuidado com as heresias propagadas por esse grupo que saiu da igreja. Então perceba que se você olhar no capítulo 1, e no versículo 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Glória a Deus. Então a comunhão de Deus, a comunhão com Deus, ela tem que ser na luz. Tem que ser uma comunhão que não tenha pecado, não tenha trevas. Então preste atenção. A comunhão com Deus, a condição dessa comunhão, se você olhar no capítulo 2, no versículo 12, veja o que é que ele vai dizer. Ele vai dizer: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então, do versículo 12 até o versículo 29, ele vai falar que muitas coisas vêm impedir essa comunhão, tanto com Deus quanto com os irmãos. O que é que pode impedir a tua comunhão com Deus e com os irmãos? O pecado, o mundo, os falsos ensinamentos. Então são muitas coisas que querem impedir a comunhão entre o cristão e Deus e o cristão e os próximos. E o próximo. Heresias, mentiras, pecado, mundo, ou seja, são várias coisas para tentar nos afastar da comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Então, por isso que ele vai dizer que é importante que haja luz, que Deus esteja nos relacionamentos. A comunhão com Deus em amor também é enfatizada. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então, é importante que o amor ele esteja presente nos nossos relacionamentos, na nossa comunhão. Veja agora, no capítulo 5, versículo 1. Glória a Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Glória a Jesus. Então, João ele vai tratar da importância da comunhão com Deus e da comunhão com o próximo. E vai falar que muitas coisas querem impedir essa comunhão. E é interessante que ele trata o amor como padrão dos nossos relacionamentos. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, é um texto muito conhecido que vai dizer que se você não tiver amor, de nada adianta. É como um sino, é como um símbolo que tine, só faz barulho. Não adianta, ainda que você pegue todos os seus bens
e coloque para ser queimado. Se você não tiver amor nos seus relacionamentos, não serve, não adianta nada. Até agora você está em trevas se você não tiver amor. João 3,16 é um texto muito conhecido. Ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em 1 João 3,16 é interessante. João 3,16 e 1 João 3,16 ele vai falar: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ficou forte agora, difícil, hein? Dar a vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Dar a vida. O mais difícil não é alguém dizer: olha, alguém aqui vai ser morto, foi condenado à morte. E você dizer: eu vou morrer no lugar dele. Pode me colocar na cadeira elétrica que eu vou morrer no lugar dele. Eu vou morrer. Quando ele fala dar vida para os seus irmãos, ele não está falando só disso. Ele está falando no dia a dia. No dia a dia é você servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. É você servir, dar vida aos seus irmãos, é você lavar os pés dos seus irmãos. É você servir, é você ajudar. É você estar ali do lado. Dar vida é difícil. E é interessante que nós somos encorajados a olhar o amor de Deus como padrão. Veja o que Deus fez. Deus entregou seu Filho por nós. Deus nos deu amor. Deus é amor. Deus nos amou. Deus nos tem dado seu amor. Deus nos amou primeiro. E o que é que nós devemos fazer? Devemos dar vida pelo nosso irmão. Devemos amar mutuamente. Devemos amar porque conhecemos a Deus. Devemos amar o outro. Devemos permanecer no seu amor. Devemos amar em primeiro lugar. Glória a Deus. Você ama o seu irmão? Você ama por palavras ou por obras? Você demonstra isso em atitudes? O seu amor é materializado nas atitudes ou não? Que possamos olhar o exemplo de Jesus, amar o próximo com amor ágape, é o amor incondicional. É amar o próximo com o amor de Deus que está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não guardar ódio, mas amar. Sendo que existiam, naquela época, atrapalhando a igreja, muitas heresias. E essas heresias dificultavam o entendimento do ensinamento de Deus aos irmãos que estavam ali. Quais eram esses ensinamentos? Quais eram essas heresias? Presta atenção. Heresias, eu vou repetir aqui, eu falei no vídeo passado, na aula passada, mas eu vou repetir, porque talvez você não tenha ouvido. Heresia é todo ensinamento que vai de encontro à verdade bíblica. E seita é o grupo de pessoas que seguem estas heresias. E quais eram as heresias que circulavam na época do apóstolo João? Nós podemos ver o docetismo, que diz que Cristo não teve corpo físico, apenas pareceu humano. Então, nós sabemos que para o sacrifício de Cristo ter tido valor para as nossas vidas, e de fato ele teve, Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus.
Então, eu não posso negar a divindade de Cristo e nem posso negar a humanidade de Cristo. Cristo, ele foi 100% humano. Olha nos evangelhos, ele comeu, ele bebeu, ele teve sono, ele teve cansaço, ele chorou. Então, ele teve as características que um ser humano teve. Ele foi gerado no ventre. Então, o apóstolo João, ele vai combater aqui na carta, se você olhar aí, no versículo 1 do capítulo 1, ele vai dizer o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. Aqui é João, que foi testemunho ocular de Jesus. Contemplamos e as nossas mãos apalparam. Jesus era humano. Com respeito ao verbo da vida, glória a Deus. Então, João ele vai dizer, olha, Jesus é humano, nós apalpamos, nós tocamos em Jesus. Glória a Deus. E tinha várias heresias. Não é essa que é a principal, você vai ver o gnosticismo, né? Que Cristo, a mais sublime das criaturas, revelava o conhecimento do divino, mas não era Deus encarnado. Então muitos acreditavam que Jesus não era divino. Já pensou nisso? Que Jesus, ele não tinha a divindade. Ele era apenas uma criatura mais elevada. Então, muitas heresias negavam a humanidade de Jesus e outras heresias negavam a divindade de Jesus. E eu não posso negar nenhuma coisa nem outra. Tanto aqui em 1 João, quanto lá em Timóteo, o apóstolo Paulo ele vai dizer que Cristo, Jesus, ele é o homem Deus, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, glória a Deus. E existiam outras heresias, o serentismo, que dizia que o Espírito de Deus desceu sobre Jesus de Nazaré no seu batismo e se retirou na crucificação. Já pensou nisso? Existiam as heresias sobre o pecado. Muitos diziam que depois que a pessoa era nascida de Deus, a pessoa não pecava mais. E João vai dizer, aquele que é nascido de Deus, ele não pratica o pecado. Ele não pratica, ele não comete, ele não está ativamente fazendo o pecado, fazendo aquilo que não é da vontade de Deus. Tanto é que ele vai dizer, meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas, todavia, entretanto, se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Só tem advogado quem precisa, e nós precisamos de advogado porque nós pecamos. Nós estamos no corpo corruptível, né? Corrompido. E até Jesus, ele nos levar e nos dar um corpo glorificado, glória a Deus. Você crê que vai receber um corpo glorificado? Eu creio, glória a Deus. Até chegar lá, nós podemos escorregar. Mas é diferente um acidente de uma prática, tá? Então, existiam muitas heresias dizendo que os cristãos não pecavam mais. Existiam outras heresias que diziam que após a pessoa ter aceitado a Cristo Jesus, a pessoa tinha que se afastar da sociedade, e João ele vai reiterar a comunhão, dizendo que precisa existir a comunhão entre os irmãos. Então, se você aceitou Jesus, você tem que manter comunhão. E não é comunhão só com os irmãos da igreja, não. É comunhão no trabalho, é amor em casa, é amor na escola, é comunhão na faculdade, é comunhão em todo lugar. Nós precisamos manter comunhão, manter a paz. É interessante que onde eu trabalhava, não é antes, é interessante, foi meu primeiro emprego de carteira assinada, tinham 3 grupos. E cada grupo era
contradizentes entre si, não falavam entre si. Aí eu falava com 3 grupos, eu tinha comunhão com os 3 grupos. Com os 3 grupos. E é interessante que às vezes o dono da empresa falava, olha, não fala com fulano não. É claro, tá abrindo parênteses aqui, eu não sou menino, tá? Eu sei que você tem que ter cuidado com a amizade, não é? Mas você tem que saber onde você está e manter a paz. Tem gente que nem consegue olhar para o outro no trabalho. Já pensou nisso? Tem gente que nem consegue olhar para o outro dentro de casa. Tem gente que nem consegue olhar para o outro na faculdade. Mas voltando para o meu trabalho, o dono disse, tu vai conversar com ele? Eu converso, não tem nenhum problema não. E ali eu pregava para ele. Ali eu mostrava que eu não tinha que está de mal dele. Eu não compactuava com as práticas pecaminosas dele. Mas eu não ficava de mal dele, porque nós temos que manifestar o amor. Mesmo que você não esteja de mãos dadas com ele, porque você não vai estar pecando, porque eu estou pecando, ela tem que manter comunhão com ele. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Cuidado com o jugo desigual, não estou falando isso aqui. Mas eu estou dizendo, será que você consegue olhar nos olhos de todos e você consegue estar em paz com todos? Então é isso que você precisa ter cuidado. E existiam muitas heresias dizendo que você, depois que aceitou Jesus, você se afasta. Isso é heresia. Você tem que manter e manifestar. Como é que você vai iluminar se você não vai às trevas? Você tem que levar a luz de Deus que está dentro de você ao mundo que vive com ódio, com mentira, com rancor. Você tem que levar a luz que está dentro de você. E Deus é luz. Deus está dentro de você. Leve Deus. Seja uma arca do Senhor e leve Deus aonde você for. Glória a Deus. E para finalizar, nós olhamos aqui como é que Cristo ele é ensinado na primeira epístola de João. O apóstolo João ensina que Cristo ele é poderoso para purificar o crente de todo pecado. Ele ensina que Cristo é o nosso advogado. Ele ensina que Cristo é o Filho de Deus. Glória a Deus. Ele ensina que Cristo ele é homem, ou seja, ele é 100% homem e 100% Deus, tem todos os atributos divinos. Ele refuta as heresias que tentam ir de encontro ao ensinamento de Cristo Jesus. E ele vai mostrando que Cristo foi a mesma pessoa desde que nasceu, viveu, foi crucificado, morreu e ressuscitou. É a mesma pessoa. Não tem espírito descendo, subindo. Agora Jesus é menino, vai um espírito, sobe outro. Agora Jesus cresceu, aí desce o espírito de Jesus de Nazaré. Aí Jesus morre e sobe outro espírito. Não! Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glória a Deus. Ele é o mesmo. Glória a Jesus. Então é dessa forma que João ele vai tratar na sua epístola. Que Deus ele abençoe a tua vida. Que Deus ele abençoe a tua família. Que esses ensinamentos possam estar guardados no seu coração. Que o amor de Deus possa permear e dominar e ser o vínculo de todas as tuas relações. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Te aguardo na próxima lição. Se hoje foi 1 João, a próxima lição é qual? 2 João. Te aguardo lá.